Olá, a paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o 11º dia de exposição no livro do profeta Ezequiel. Sou o professor Eliseu Fausto e hoje estaremos meditando nos capítulos 32, 33 e 34. Antes, porém, vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra, para lermos e aprendermos mais sobre ela. Pai, abençoe cada um dos Teus filhos que estão comigo nessa leitura. Nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes no aprendizado da Tua palavra. Põe as Tuas mãos para abençoar e fortalecer aquele que se sente fraco, Senhor, aquela que se sente, Deus, desanimada de poder continuar. Sei que o Teu Espírito Santo está conosco nesse projeto tão glorioso. Fortalece o teu filho, fortalece a tua filha. Eu oro neste momento em nome de Jesus. Peço também que o Senhor nos dê capacidade espiritual para expor a tua palavra, Senhor, como expositores aqui, e não somente a mim, mas todos aqueles que estão comigo, Senhor, neste projeto. Põe as tuas mãos para nos abençoar e nos fortalecer dia a dia, pois precisamos do teu auxílio. É no nome de Jesus que oramos. Amém. No capítulo 32, Deus ordena que o profeta levante uma lamentação contra o rei do Egito. Nessa lamentação, Faraó, mesmo tendo sido comparado a um leão, a sua realidade era de um crocodilo, que dependia do Nilo para sua sobrevivência. E sua existência era tão desnecessária para outros que somente servia para sujar as águas do rio. Faraó, juntamente com os egípcios, exigiam tributos daqueles que se aliavam a eles, mesmo que seu poder não fosse suficiente para livrar os povos das mãos da Babilônia. E por esse motivo, ele cairia pela espada babilônica, assim como todas as outras nações que gloriavam-se em seus próprios poderes. Na continuidade do capítulo, a lamentação inclui uma visita simbólica da chegada de Faraó e dos egípcios no mundo dos mortos. E estando lá, contemplavam todos os outros povos que de alguma forma foram considerados grandes e poderosos, porém não guardavam a aliança com Deus, e por isso são chamados incircuncisos no relato. Nenhum dos povos mencionados no lamento sobrepujaram o poder e o domínio que Deus entregou nas mãos da Babilônia. Eu sei que estudaremos no livro do profeta Daniel a grande majestade que Nabucodonosor e a Babilônia representaram na antiguidade. Mas observe que desde aqui no livro do profeta Ezequiel, assim como lá no livro do profeta Jeremias, já conseguimos enxergar o grande poder que este império recebeu da parte de Deus. Nenhum povo pôde ficar de pé diante da espada da Babilônia. Deus havia ordenado que todos os povos fossem julgados e dominados por ela. Babilônia foi um tipo de disciplina de Deus no mundo antigo. Aqueles que se consideravam intocáveis e indestrutíveis tiveram que se render diante da espada de um só homem. Multidões e multidões, exércitos e mais exércitos tiveram que entender que a soberania e o governo pertencem a Deus e Ele concede a quem quer. É isso que será visto com mais detalhes no livro do profeta Daniel. Por agora, precisamos compreender a grande realidade do propósito de Deus em esmagar a soberba humana através de um poder similar. Deus não ordenou que anjos destruíssem o orgulho desses povos, mas utilizou do próprio poder humano para ensinar todas as nações do tempo antigo que quando ele levanta uma nação como serva dele, esta executa os seus desígnios. Deus sempre levantará a sua vara de correção quando for conveniente para o seu propósito eterno. Grande ilusão é o pensamento de quem entende que Deus não está zelando neste mundo para que seus propósitos sejam estabelecidos. A sua ação gloriosa e soberana não ocorreu apenas nos tempos passados. Nos dias atuais, Deus ainda continua operando seus propósitos. Não podemos nos deixar levar pelo entendimento de uma teologia deísta que imagina um Deus distante da realidade do mundo atual. Todas as coisas que estão ocorrendo no mundo precisam e necessariamente ocorrem para convergir a um único propósito, onde a majestade, o poder e a soberania de Deus seja manifestada em todo o mundo. Este ensino das Escrituras nos tranquiliza e, ao mesmo tempo, nos transmite um grande senso de responsabilidade. Nos tranquiliza, pois somos seu povo,
e podemos descansar no seu poder soberano. Mas nos traz esse senso de responsabilidade porque nos incluiu como parte de seu povo. A partir do capítulo 33, o livro do profeta Ezequiel será destinado a mencionar a esperança de restauração do povo de Israel. E aqui nesse primeiro capítulo desta última parte, Deus orienta o profeta que ensine ao povo de Israel o princípio da responsabilidade na propagação das palavras de Deus. Neste princípio, quando Deus ordena que seja ministrada uma palavra de advertência a um povo ou a um indivíduo, e o emissário não cumpre com a sua obrigação de ministrar aquela tal advertência, se o povo ou o indivíduo que era para ser advertido morrer em seu próprio erro, a culpa recairá sobre o emissário, que se omitiu em não pregar a advertência divina. Diferentemente, se mesmo sendo advertido o povo ou o indivíduo decidir continuar em seu próprio erro, o emissário não terá nenhuma responsabilidade diante de Deus. Com esse ensino, Deus estava estabelecendo a todo o povo que, de fato, o profeta Ezequiel era um emissário da parte de Deus. E todos quantos não ouviram as palavras que foram proferidas pelo seu profeta, morreram em seus próprios pecados, pois não aceitaram as palavras de advertência do Senhor. Na continuidade do capítulo, Deus visa esclarecer um conceito errôneo que havia entre o povo. Ninguém poderia se considerar seguro por seus atos de justiça cometidos no passado, assim como nenhum perverso poderia se considerar condenado por seus atos de perversidade também do passado. Tanto o justo quanto o perverso deveriam ter em mente que, ao ouvir uma palavra divina, deveriam agir positivamente a ela. Se Deus disser para um justo, parabéns, você viverá por sua justiça, e esse justo se considerar impune, passando a ter atitudes perversas, não escapará da condenação. O mesmo ocorre com o perverso. Se ouvir da parte de Deus, louco, a sua perversidade será a causa de sua morte, e a partir daí mudar o seu comportamento, o seu estado de morte será transformado para um estado de vida. Todo o conceito estabelecido aqui, tanto da responsabilidade do emissário, quanto daquele que ouve a mensagem, é o de serem fiéis cumpridores da palavra de Deus, tanto quando na transmissão, quanto na recepção da mensagem. Depois de estabelecer esses princípios da fidelidade exigida com relação à mensagem recebida da parte de Deus, o profeta precisava ensinar o povo de Israel que inútil é a confiança do homem em seus próprios recursos, pois, segundo o texto, havia um entendimento entre eles de que Abraão, sendo apenas um homem, conseguiu toda a terra de Canaã. Como eles, sendo muitos, não poderiam manter o domínio dela? E para ensiná-los que não foi a força de Abraão, e sim a sua fidelidade para com as palavras de Deus que o manteve na terra de Canaã, Deus protesta contra as várias desobediências cometidas pelo povo, como a única causa da destruição deles. O capítulo é finalizado com a declaração de que houve fidelidade da parte do profeta Ezequiel na transmissão da mensagem de Deus, mas, em contrapartida, não houve da parte do povo uma recepção favorável à mensagem recebida. Com isso, a responsabilidade do profeta foi completamente extinta diante da recusa do povo em se converter diante das advertências de Deus. Neste capítulo, vimos o quão é importante sermos fiéis na recepção e transmissão da palavra de Deus. Não importa o quão aceitável será a nossa palavra, o importante é que venhamos transmitir com fidelidade as palavras que o Senhor nos confiou. No capítulo 34, Deus protesta através do profeta Ezequiel contra todos os líderes ou anciãos do povo. O termo para se referir a esses líderes é pastores. E é significativo pensar nos líderes de Israel como pastores, que deveriam cuidar do rebanho do mesmo modo que um pastor cuida das suas ovelhas. Mas o que eles estavam fazendo era apenas cuidar deles mesmos e de seus próprios interesses pessoais. E para cumprir os caprichos deles, exigiam grandes quantias do povo, a fim de manter suas vidas luxuosas enquanto o povo sofria debaixo da injustiça deles. Essa foi a causa da grande mão de Deus contra os líderes de Israel. Mas o protesto do capítulo não recai apenas sobre os líderes ou pastores do povo. Havia até mesmo entre os rebanhos ovelhas e bodes, ovelhas boas e ovelhas más. E Deus também estaria julgando entre o povo, de modo que as ovelhas que respondiam positivamente às advertências divinas, Deus seria o pastor que zelaria por elas, enquanto aquelas ovelhas perversas, que não se importavam com as palavras de Deus, seriam por ele condenadas. O capítulo finaliza com uma palavra de esperança para as ovelhas que obedeciam ao Senhor, mesmo vivendo debaixo de maus tratos dos maus pastores junto com o rebanho rebelde.
Esses, mesmo sendo espalhados para longe da terra de Israel, Deus preservaria cada um deles até que fossem liberados para retornar à terra. Mas, mesmo essas boas ovelhas do rebanho precisavam entender que sua dependência de vida repousava nos cuidados de Deus e não nos próprios recursos. Neste último capítulo de nossa meditação de hoje, fomos apresentados a um ensino que representava uma realidade vivida pelo povo de Israel, mas que também serve para os dias atuais. Muitos dos ministros que lideram sobre o povo de Deus atualmente possuem as mesmas características desses governantes do povo de Israel, pois pensam única e exclusivamente em suas próprias vidas. Não estão dispostos a se doarem para o rebanho. Em contrapartida, exigem do rebanho toda uma abnegação a favor de seus propósitos. Esses muitos pastores dos dias atuais serão de igual modo julgados e condenados por Deus pelos seus maus tratos ao rebanho. Não posso deixar de mencionar que no meio da igreja há também muitos membros que sugam outros membros com o propósito de serem favorecidos em seus próprios objetivos. Esses também serão julgados e condenados por Deus. Precisamos, como Igreja do Senhor, compreender e estabelecer como um único modo de vida o propósito de servir ao nosso próximo, visando a edificação dele na presença de Deus. Nossa existência aqui no presente serve para engrandecer o único Deus bendito. E quando eu não sirvo a esse propósito, eu estou vivendo em desarmonia com o chamado de Deus. Para finalizar esse dia, vou deixar para a sua meditação um único texto escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 31, onde está escrito assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, querendo o Senhor.